Quem é o Espírito Santo? Como você descreveria o Espírito Santo para alguém que nunca ouviu falar dele? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar. Programa EBD Comentada Online, edição Adultos. Apresentação: Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos mais uma vez no programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Você que está chegando aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que está em outras partes do mundo, outros países como Estados Unidos, Holanda, Japão, Bélgica, enfim, Canadá, outros países mais, no Chile, na Bolívia, enfim, em qualquer lugar do mundo aonde você estiver, você é muito bem-vindo aqui no programa EBD Comentado Online. O programa tem a intenção de contribuir para que os professores possam preparar a sua aula, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data e para aqueles também que querem ampliar o seu conhecimento. Aqui é uma aula completa onde eu explico a lição do início até o final. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para darmos juntos prosseguimento ao nosso programa, à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais uma oportunidade de estar diante da Tua presença aqui para realizar esse programa. As batalhas têm sido grandes, os levantes, Senhor, os ataques. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa ensinar a palavra de acordo, Pai querido, com o que realmente ela é. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender, nos dar o entendimento da Tua palavra e assim juntos possamos colocar em prática. Usa o teu filho, a tua filha também que está assistindo esta aula, este programa, para compartilhar, para que outras vidas sejam alcançadas e edificadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, aula de número 9. Estamos aí já na reta final desse trimestre. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E peguem aí as suas harpas. Vamos adorar ao nome do Senhor, porque foi para isso que me deram essa oportunidade. Então, vamos adorar ao Senhor com louvor, com o hino de 387, que tem por título Derrama o Teu Espírito. Eu canto daqui, ou melhor, eu adoro daqui, vocês adorem daí onde vocês estiverem. Vamos adorar comigo em nome de Jesus? Derrama sobre nós o Teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A Tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A Tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como em casa do centurião. Ó, dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Ó, dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o Teu Espírito e dai-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito e aos que sofrem da Tua proteção, a orar ficamos em amor unidos para obter a prometida unção.
Ora ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, o ministério, a casa e a família de vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Amém? Eu quero agradecer a minha menina princesa, Deus seja louvado por mais uma participação dela aqui, minha esposa Ângela Manhãs Luna, tá bom? Quero também dizer que quando estava passando aí o vídeo, do lado de cá de vez em quando aparecia uma sombrinha escura, porque era a cortina que o vento batia e aí refletia. Só para você poder saber, tá? E nas suas orações, ore por mim, ore por ela. Nós temos feito a obra do Senhor, mas as batalhas são grandes. O Senhor nos guardar, nos livrar de todo ataque do adversário, de todo levante, que o Senhor abra portas, que o Senhor tire os impedimentos, porque eles vêm, irmãos. Quando você está fazendo a obra do Senhor, os impedimentos vêm. Neemias saiu da Pérsia para fazer a obra do Senhor e ele enfrentou grandes batalhas. Ele poderia ter dito assim, sabe de uma coisa? Vou voltar para a Pérsia e ficar lá no meu canto. Mas quando você se dispõe a fazer algo para Deus, servi-lo com integridade e fazer algo para Ele, com certeza vai haver levante. Então nos cubra de oração, nos ajude. Eu estou falando sério, é algo assim muito importante para podermos dar prosseguimento. Deus sabe as batalhas que nós temos enfrentado. Então nas suas orações, coloque eu, a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, a nossa família de modo geral. Peça pelo nosso ministério, que Deus abra portas, que Deus nos livre dos ataques do adversário, porque o inimigo tem se levantado, mas o Deus que nós servimos, ele tem poder. Bom, nós vamos dar prosseguimento aí, mas eu quero fazer um lembrete para você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, você pode divulgar o canal e compartilhar este vídeo, clicando aqui no botãozinho compartilhar. Envie para suas redes sociais, para o seu status, para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus tem me usado para poder produzir esse conteúdo. Que Deus use você, se deixe usar por Deus para poder divulgar esse conteúdo. Se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Vamos lá, hoje nós estamos dando prosseguimento aí, mas quero falar para vocês de uma novidade, porque nós já estamos aí com a revista do segundo trimestre de 2025, Lições Bíblicas CPAD Adultos, já à venda, já está aí disponível com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Evangelho de João, certo? E também epístolas nesse caso, mas sobre o olhar do apóstolo João. Então vamos estar estudando sobre a vida de Jesus durante o novo trimestre. Falamos bastante sobre Jesus, hoje nós estamos saindo aí para uma outra temática, falamos 6 lições sobre Jesus, mas vamos voltar a falar dele porque tudo por ele, para ele são todas as coisas. E vamos estar estudando aí a seguinte temática, lição 1, o verbo que se tornou carne, 2, o novo nascimento, 3, a verdadeira adoração, 4, Jesus o pão da vida, 5, verdade que liberta, 6, o bom pastor e suas ovelhas, 7, eu sou a ressurreição e a vida. Você vê que está tudo baseado no Evangelho de João. Uma lição de humildade, 8, provavelmente o capítulo 13 de João, o caminho, a verdade e a vida, lição 9, 10, promessa do Espírito Santo, 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, João 17, tá? Provavelmente, lição 12, o julgamento e a ressurreição, e 13, a renovação da esperança. Essa é a temática do segundo trimestre de 2025, Lições Bíblicas CPAD Adulto. E nós vamos aí dar prosseguimento à nossa lição nessa revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o tema de hoje é quem é o Espírito Santo. Lição 9 será ministrada no dia 2 de março de 2025.
Essa tela aqui acabou ficando mais uma vez errada. Eu falei isso no final e eu havia corrigido, mas acabei deixando novamente a tela aqui. É 2025, irmãos. Por favor, você que vai dar a aula, ministrar a aula lá, vai estar 2025 se você é assinante do plano. Mas aqui está aparecendo... Não é 2024, é 2025. E lembrando a você que no dia 1º de março, a aula é no domingo. No dia 1º de março, é no sábado, eu estou completando mais um aniversário, mais uma primavera. Eu peço a vocês que estejam orando pela minha vida, em nome do Senhor Jesus, porque eu preciso muito de oração, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Então, vamos para o nosso texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, na Nova Almeida atualizada. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-lo. Quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre ele? Só uma vez eu conhecendo o que a Bíblia diz, eu posso defender o Espírito Santo. No sentido de dizer quem é ele. Leitura bíblica em classe, João 14, 16, 17 e 26, João 16, versículos 7 a 14. E aí tem o Entendes Tu que Lês, o programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto, com a temática O Consolo do Espírito em Tempos de Perseguição, João 16, do 1 ao 16. Então você quer entender melhor a leitura bíblica em classe? Assista esse vídeo. E também tem uma aula bem antiga, essa aula aí é quase no início do canal, sobre a pessoa do Espírito Santo. Quer ter uma ideia melhor? Assista esta aula também. Então, eu vou deixar esses 2 vídeos de recomendação no final da aula para você, tá bom? Não deixe de assistir. Vai ser importante. Palavra-chave, Espírito Santo. Vamos estar falando no decorrer da lição. Propósito da lição. O objetivo geral da lição é apresentar o Espírito Santo como consolador, destacar sua deidade, ou seja, divindade, atributos e obras e identificar as heresias antigas e modernas que negam sua divindade. A lição busca transmitir que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã e que um entendimento correto de sua natureza é crucial para a defesa da fé. Aí nós temos o envolvendo os alunos, para você poder ter uma conexão com os alunos logo no início da aula. Para captar o interesse dos alunos, pode-se começar com uma pergunta reflexiva. Como você descreveria o Espírito Santo para alguém que nunca ouviu falar dele? Eu perguntei isso no início aqui. Isso pode levar a uma discussão inicial sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente, preparando os alunos para entenderem sua identidade e obra. A palavra discussão aqui é uma conversa, tá? Só para você entender. Estrutura da lição está estruturada em 3 tópicos. No primeiro tópico, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? 1, o Consolador. O outro Consolador, o Paracleto, seu uso no Novo Testamento. No segundo tópico, vamos ver a prova que o Espírito Santo é Deus, sua deidade, atributos e obra, tá? Então temos aí. E no terceiro tópico, nós temos heresias antigas e novas, que tentam dizer que o Espírito Santo não é Deus e tentam provar isso. E aí nós já aprendemos que a Bíblia diz sobre ele, então nós temos como refutar, ou seja, como rejeitar tais ensinos. As primeiras heresias, as heresias na atualidade, o Espírito Santo em outras religiões. Introdução. Na lição passada estudamos a plena humanidade, de Jesus, refutando heresias que negam essa realidade, inspirando os cristãos a seguirem o exemplo de Cristo em seus relacionamentos, em seu comprometimento com Deus e o próximo. Eu estou sempre falando um pouco sobre o que falamos na lição passada para dar uma ideia, para darmos prosseguimento. Terminamos falando sobre Jesus, foram 6 lições tratando sobre Jesus nesse caso, e agora nós vamos entrar sobre quem é o Espírito Santo. Mateus 16, 13 e 14 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem eles dizem que sou eu? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Assim como haviam muitas opiniões sobre quem era Jesus, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre ele? Mas o que outras religiões falam sobre ele? Assim como havia muitas opiniões diferentes naquele tempo sobre quem era Jesus, e ainda hoje existem, como já estudamos, o mesmo acontece em relação ao Espírito Santo. Então, é dentro dessa perspectiva que vamos estudar essa lição.
A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Ele aparece desde Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Eu já falei aqui que primeira, segunda e terceira pessoa é só para mostrar que são três pessoas e um Deus, mas não no sentido de uma ser subordinada à outra. Já estudamos sobre isso em lição passada. Então, o Pai não é maior do que o Filho, que não é maior do que o Espírito Santo. Então, só para você entender, terceira pessoa é só para descrever quem é o Espírito Santo. Não é de importância. Todos têm a mesma importância. Tópico 1. O Consolador. O outro Consolador, o Paracleto e o seu uso no Novo Testamento. A lição gira em torno do tema: quem é o Espírito Santo? Já sabemos disso. Nesse primeiro tópico, encontramos essa resposta por meio da revelação do próprio Deus na Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver quem é o Espírito Santo à luz da Bíblia. Tá? 1. O outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito, seu Paracleto. Vamos ter um ponto que vai tratar só da palavra Paracleto, então nós não vamos falar sobre isso aqui. Alguém como ele que teria o mesmo poder. Também nós vamos ter um tópico que vai tratar falando dos atributos, das obras, do poder do Espírito Santo, para preservar o seu povo. Jesus estava com seus discípulos desde o início de seu ministério, por aproximadamente 3 anos. Agora, ao falar de sua partida, podemos imaginar como estavam os corações dele. Eles ficaram tristes. Aqui no Entendes Tu que Lês, eu falo sobre isso. Eu explico para vocês sobre essa questão aqui. Então, assista o Entendes Tu que Lês no final desse programa. Tá? Então, como é que deve ter ficado o coração deles? Haviam deixado tudo para segui-lo. Tinham se apegado a Jesus. Aprenderam a amar Jesus. Sentiam-se seguros ao seu lado. E agora Jesus anuncia que enviaria outro Consolador. Para ele, Jesus era o consolo, mas sua missão terrena tinha um tempo determinado. Ele não permaneceria fisicamente para sempre, mas estaria com eles por meio do Consolador. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco, não fisicamente, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, como homem, na sua humanidade, ele teria um tempo para ficar aqui. Mas ele envia o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, está comigo, está com você. Esse outro Consolador, que é Deus. Pai Deus, Filho Deus, Espírito Santo Deus. É triteísmo? É 3 deuses? Não. É um Deus, 3 pessoas. Tem um vídeo aqui, Compreendendo a Trindade. É só você pesquisar no canal aí e botar Compreendendo a Trindade, Pastor Mário Luna. Você vai achar, assista para você entender melhor. A palavra outro nessa passagem é no grego allos. E significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Preste atenção nisso. Allos. Por isso que é importante conhecer, às vezes nós não temos, né? não estudamos entender o grego, o hebraico, mas foram lá estudiosos, eruditos, estudaram, e aí eles, por meio de comentários, de dicionários, eles enviam para nós o significado, e aí numa escola bíblica dominical como hoje aqui, nós temos o significado da palavra outro. Que a palavra outro, você vai pensar, é outra pessoa, então não é a mesma pessoa. É outra pessoa, outra personalidade, tudo. Não. Aqui, outro. Outro da mesma natureza, da mesma espécie, mesma qualidade. Ou seja, Deus. Se o Espírito fosse uma força ativa e impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, também no grego, que é outro. Então tem 2 palavras no grego que pode ser traduzida como outro. Allos e héteros. De acordo com o contexto, entrava allos ou héteros, tá? Que significa outro usual, diferente. O dicionário Vini afirma o termo allos expressa uma diferença numérica, ou seja, outra pessoa, e denota outro do mesmo tipo.
Então é uma outra pessoa, mas é Deus. Outro da mesma natureza, mesma essência, Deus. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Então, quando era halos, tipo igual. Quando era héteros, tipo diferente. Só para você entender. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele, não héteros. João 14,16. É só ver na Bíblia, no qual está lá no grego, e aí você vai ter esse entendimento. Para entendermos com um exemplo bíblico a ideia de outro, de tipo diferente, héteros, podemos recorrer ao texto quando João Batista está preso e faz a seguinte pergunta. Olha aqui um exemplo onde a palavra héteros é usado para outro diferente. Mateus 11, 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, versículo 3, para lhe dizer, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? No grego, esse outro aí é héteros. Então, outro, não é você que é o Messias, é outro que vem. É isso que ele pergunta. Só que Jesus, ele diz, não vai vir outro. Esse outro que João Batista menciona é héteros no grego, o que significa outro diferente. No entanto, Jesus, no decorrer do mesmo texto, deixa claro que não viria outro Messias, pois ele era o Messias esperado. Então nós temos que ter cuidado, porque no português a palavra outro está lá. Mas só que para descobrir se é outro do mesmo tipo, essência, ou é outro no sentido de diferente, tem que saber qual a palavra no grego foi empregada. E é isso que os estudiosos exegetas fazem. Eles pesquisam, eles encontram e eles apontam. E aí nós sabemos que quando Jesus diz, enviarei outro Consolador, ele está falando que vai enviar o Espírito Santo, que é Deus também. Conhecer o significado do texto no original ajuda muito a evitar erros de interpretação. Por isso é importante estudar a palavra, participar da EBD, já que os especialistas nas línguas originais facilitam muito o entendimento através de comentários e dicionários bíblicos. E aí é por isso que eu estou sempre incentivando vocês a estudarem a palavra, a sempre estarem meditando na palavra, a participar de escola dominical, a participar de culto de ensino ou em algumas igrejas de culto de doutrina. É por isso que eu anuncio aqui o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Por quê? Porque eu quero que vocês possam ter a oportunidade de aprender a palavra como ela é. Para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, defender a fé de forma sólida. Não é falar, eu acho. Não é eu acho. É o que a Bíblia diz. Nós estamos estudando o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. 2. O Paracleto. João 16, 7. Então, nós já estudamos que o outro Consolador é o Espírito Santo, que é Deus. Agora, a palavra no original é Paracleto. Vamos lá. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Então a palavra paracleto, nesse sentido, o dicionário diz paracleto é alguém que defende. É uma outra pessoa que defende. Só que essa outra pessoa é uma pessoa do mesmo tipo. É uma pessoa da mesma essência, da mesma natureza, certo? O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kalel, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Se nós fôssemos aqui, não tem tempo, a aula não dá tempo disso, não tem como fazer isso. Até porque estamos estudando sobre o Espírito Santo no sentido da defesa da fé. Mas quando vai se estudar a pessoa do Espírito Santo, quando você pega uma obra, por exemplo, de teologia sistemática, e você vai estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, ele vai tentar detalhar melhor isso. Agora para pensar, você estudando cada característica dessa, ele é defensor, ele é advogado, ele é intercessor, ele é auxiliador, ele é ajudador. Então você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você que é um cristão, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Se tivermos um novo nascimento, realmente, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos tudo isso.
alguém que nos defende, alguém que age como advogado, alguém que intercede por nós, alguém que nos auxilia. Senhor, me ajuda. Através do Teu Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Produz em mim o fruto do Teu Espírito, Senhor. Produz amor, produz bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, produz em mim, Senhor. O Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus. O Pai envia em nome de Jesus, pela obra que Jesus Cristo fez, para ensinar os discípulos a fazer e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Olha aí a missão do Espírito Santo. Ele é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar do Filho. Então ele aplica a obra de Cristo no meu e no seu coração. É por isso que ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ou do pecado, da justiça e do juízo, melhor falando. E eu falo sobre isso aqui, eu explico o que significa isso. Assista, irmãos. Isso aqui eu não faço por fazer. Eu não paro para publicar um vídeo só por publicar, esperando visualização. Não, irmãos. Se fosse por visualização comparado o Entende Tu Que Lês com a EBD Comentado Online, nem tinha Entende Tu Que Lês. Você pega uma aula da EBD Comentado Online, pela bondade de Deus, 15 mil, 18 mil, 20 mil visualizações. Tu pega o Entende Tu Que Lês, dependendo, 1000 visualizações, 800 visualizações. Olha aí, abre a tela do meu canal e procura quantas visualizações tem o Entende Tu Que Lês. Se fosse por visualização, eu não ia perder tempo com isso. Mas a questão não é essa, a questão é você aprender. É você estar amparado, fundamentado nas Escrituras. Então, em nome de Jesus, dedique tempo. Tira um tempo, assista, aprenda. Só assim você vai crescer. O desejo de um professor é ver seus alunos crescerem. Amanhã você está dando aula mais e mais com a graça de Deus. E vai crescendo. Deus vai usar. A gente usa muito aquela palavra. Ai, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É mesmo. A capacitação tem capacitação que ele deu, que a pessoa nem na presença dele está. Ele já vem com habilidades. Quando Deus chama Paulo, Paulo é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Só que Deus derrama a sua graça e mostra e alinha a visão dele da forma correta. Moisés era um homem treinado em toda a ciência egípcia. Era um homem que tinha uma formação e que pôde ser usado dentro do ministério dele, lá na frente. Coisas que ele aprendeu. Então deixa Deus trabalhar, mas busque capacitação. E para isso você tem que estudar e orar. Agora não quer estudar. Os discípulos haviam tomado sua última ceia com o mestre. Os seus corações estavam tristes pensando na sua partida e estavam oprimidos pelo sentimento de fraqueza e debilidade. Quem nos ajudará quando ele partir? É tão bom quando você tem uma pessoa do seu lado que você sabe que vai te proteger, vai estar com você. Mas quem vai proteger eles depois que ele partir? Quem nos ensinará e nos guiará? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Como poderemos enfrentar um mundo hostil? Jesus preparou eles para tudo isso e ainda envia o Consolador. Isso não é brincadeira. João capítulo 16, versículo 1 a 4. Não entendes tu que lês aqui, ó? Não entendes tu que lês aqui? Jesus está tratando da perseguição que eles vão passar. Eu não posso omitir as perseguições, não, irmãos. Vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas a graça de Deus está sobre você. Não desiste, professor, não desiste, professora, não desanima. Ah, pastor, mas é muito levante, é muita luta, é muito isso, muito aquilo. Vai ter. Isso faz parte do pacote da vida cristã. Eu não posso te enganar que vai ser facinho, que não vai ser facinho, não. É com esforço, é com sacrifício. Mas esse esforço e sacrifício não é porque você é melhor que você consegue. É a graça de Deus sobre mim e sobre você. Sobre eu e sobre você. A graça de Deus está sobre nós. Então deixa Deus trabalhar. O Paracleto, que é o Consolador, é defensor, é advogado, é intercessor, auxiliador, ajudador. Bendito seja o Pai que concedeu a Cristo enviar o Espírito Santo para ser nosso Consolador. Você pode dizer um amém? Amém? Glórias a Deus. 3. Seu uso no Novo Testamento. O uso do quê? A palavra Paracleto no Novo Testamento é usado de que maneira? Vamos lá. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento nos escritos joaninos, ou seja, de João.
quatro vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, tem aí as referências. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. Jesus é o nosso advogado. Espírito Santo como Paracleto. Em João 14, 16, 26, João 15, 26, João 16, 7, o termo é usado para descrever o Espírito Santo que é enviado por Jesus para estar com os discípulos após a sua ascensão. O Espírito Santo não vem para substituir Jesus. Presta atenção. Eu estou substituindo e não precisa mais de Jesus. Não, essa não é a ideia. Presta atenção. Cada um tem seu papel durante toda a obra da redenção. O plano da salvação. O Pai no Antigo Testamento estava muito mais evidente, mas o Filho e o Espírito estavam lá. Aí vem Jesus durante o seu ministério. Jesus está muito mais evidente, mas o Pai e o Espírito estão lá. Aí Jesus volta para o céu. Agora o Espírito Santo está evidente, mas o Pai e o Filho também estão lá. Entenda isso. Então o Espírito Santo não vem para substituir Jesus, mas para aplicar a obra de Cristo na vida dos discípulos, ajudando-os a viver conforme a vontade de Deus. Então tudo que Jesus fez, ele vem aplicar sobre nós. Ele aplica a obra de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo não veio fazer um ministério, uma obra independente, deixado de lado o Pai e o Filho. Não, ele veio aplicar o plano desde lá da eternidade, no qual foi planejado, ele veio aplicar no nosso coração o que Cristo fez, que foi por ordem do Pai. Todos estão envolvidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Guarde isso. Em 1 João 2,1, o apóstolo João usa o termo para descrever Jesus como nosso advogado, ou intercessor, diante de Deus Pai. Ele intercede por nós, sendo a nossa defesa diante de Deus, quando falhamos e pecamos. Assim como o Espírito Santo age como nosso defensor e consolador na terra, Jesus age como nosso defensor no céu. Você pensa que o inimigo não tenta nos acusar? Aí, ó, diz que é teu filho, ó, tu diz que ele é teu filho. Aí a tua filha, aí, olha o que ela está fazendo. E aí tem lá o Espírito Santo, tem o Senhor Jesus para interceder por nós. Quando Deus traz sobre nós uma correção, ele não traz para nos destruir, que nem muitos de nós acham. Deus, traz a sua justiça. E a ideia de justiça para muito cristão, é triste o que eu vou falar aqui, mas é uma verdade, é Deus destruir aquele crente. Se fosse para Deus destruir, ele ia destruir eu e você também. Ele ia destruir todo mundo. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se não é a graça de Deus, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Então eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Não, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu leio a Bíblia. Porque a graça está sobre a sua vida, sobre a minha vida. O plano da redenção é a graça de Deus em ação, irmãos. Se não existe a graça, não tem plano de redenção. Se não tem plano de redenção, vai todo mundo para o inferno. Eu, você e todo mundo. Não tem jeito. Então é a graça de Deus. Então vamos parar com isso. Vamos ter entendimento que ainda que eu não pequei determinado pecado que alguém pecou, mas eu também era um pecador e eu era culpado e condenado diante do tribunal de Deus. Então vamos ter um olhar mais de misericórdia. Não vamos compactuar com o pecado, mas vamos fazer uma exortação com amor, esperando uma restauração, porque essa é a ideia de Deus. Não é destruir os outros, não. E nem a gente ficar pensando, faz justiça. Nós estamos precisando pedir mais a Deus, é misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós. Usa de misericórdia, muda o nosso coração, nos transforma. Pastor, tem muita gente que não quer nada com Deus. Mas você já parou para pensar? Essa palavra que nós usamos, nós adoramos usar isso. Tem muita gente aí, pastor, é porque você não conhece a vida dele, ele não quer nada com Deus. Se fosse assim, então Deus tinha que ter destruído Paulo. Porque perseguidor do povo de Deus, prendia, compactuava com morte, pintava e bordava. Jesus foi lá e salvou Saulo. Paulo. Salvou. E aí? Ele salva. O nosso Deus, ele tem poder. Então eu não conheço o futuro, então a gente não pode julgar. Nós não sabemos. Você pode achar que alguém vai para o inferno, mas Deus está dizendo, ele não vai para o inferno, eu vou levar ele para o céu. No tempo certo, eu vou quebrantar o coração. Ele vai se arrepender dos seus pecados. Eu vou criar uma situação no qual ele vai perceber que a vida que ele está levando não é a vida que ele deve levar. Mas tem uns cristãos, eu não sei o que acontece, não tem compaixão no coração, quer compaixão para a vida dele, quer compaixão para a vida da família dele, mas não quer compaixão para os outros.
Chegou a hora da gente olhar para dentro de nós e dizer assim: eu sou um pecador arrependido e eu merecia ir para o inferno. Mas a graça de Deus me alcançou. E em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, eu estou no caminho para ir para a vida eterna. Sinopse do tópico 1. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Tópico 2. Sua deidade, divindade, atributos e obra. Sua deidade, seus atributos, suas obras. No primeiro, falamos sobre o Consolador. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? Aí no segundo, nós vamos ter a prova. Ele é Deus, certo? Que a palavra Consolador é o Espírito Santo, então nós entendemos. Ele é Deus. Os atributos dele provam que ele é Deus e as obras que ele realiza provam que ele é Deus. Nesse tópico será enfatizado que o Espírito Santo é Deus por meio de seus atributos e obras. 1. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre em forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, ele é Deus, porque tem horas que aparece o nome de Deus e horas que aparece o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Presta atenção. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. O Espírito do Senhor. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Mas quem é que estava sobre o Sansão? O Espírito do Senhor. Então, há uma troca. Horas é falado o Espírito do Senhor, horas é falado o Senhor. Só que o Senhor e o Espírito do Senhor é a mesma pessoa? Não. Mas o Senhor e o Espírito do Senhor é Deus? Sim. Então nós temos aí o Pai e nós temos o Espírito Santo trabalhando em conjunto. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro, mas isso não quer dizer que é a mesma pessoa. Tá? Só para entender. Fica claro, é só assistir o meu vídeo Compreendendo a Trindade, bota lá, Compreendendo, bota no YouTube aí, Compreendendo a Trindade, Pastor Mário Luna. Assiste, abre a Bíblia, confere as referências bíblicas, não adianta, eu não acredita aí, vai assistir o vídeo, mas não vai conferir, não vai ler, não vai estudar, não vai ver o contexto do texto, faz uma interpretação superficial, aí não tem como, né? Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus, ele já aparece lá. Basta você colocar, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Vamos lá, vou colocar aqui para você. No princípio criou Deus, já tá até em vermelho aí, o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ó, Deus está aqui, só que aqui também tem o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja, esse haja aqui é Cristo, é a palavra. E está lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio do quê? Da criação, não no princípio de Deus. Então, você vê os três aqui, Pai, Filho, ou Pai, Espírito Santo e o Filho. Certo? E você vê aí que não tem aquela questão de ordem de importância. Que aí o Pai, o Espírito Santo e o Filho. O haja, a palavra. Lembrando a você que eu vou fazer um curso de como usar a Bíblia. Essa Bíblia. Não é como estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia é meu curso de como facilitar meu estudo da Bíblia. Esse aqui vai ser um curso de como usar essa Bíblia no computador ou no notebook. Se você quer adquirir esse curso no lançamento que vai estar entre junho e julho de 2025... tem um link de espera aí logo na descrição. E no comentário afixado, você clica, procura, desce, leia a link de espera do curso da Bíblia Teu Word. Ah, tá bom. Como usar a Bíblia, não é como estudar, é usar. Como você vai manusear essa Bíblia? O que tem nela? Versões, comentários, dicionários. É como usar a Bíblia para estudar a Bíblia. Aí... o estudo é por sua conta. Se você tiver adquirido o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, aí sim, aí vai ajudar mais ainda, tá? Mas o estudo da Bíblia é por sua conta. Eu vou te ensinar a usar a ferramenta, o programa.
Bom, o link está na descrição, no comentário afixado. Esse tipo de linguagem, lembre-se o seguinte, fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Próprio Deus, mas não é a pessoa do Pai. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, 2 Samuel 23, 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Aí tem Atos 5, 3 e 4, 1 Coríntios 3:16, 2 Coríntios 3:16-18. Quando Pedro diz, para mentiste ao Espírito Santo, se ele estivesse mentindo ao Espírito Santo e o Espírito Santo não fosse Deus, isso aí não ia ter a relevância, mas o Espírito Santo é Deus. A mentira teria relevância, mas a questão é que não seria contra o próprio Deus. Ele mentiu contra o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. No monoteísmo judaico, o Espírito Santo de Deus é visto como seu próprio Espírito sem distinção pessoal. Ou seja, é o Espírito dele mesmo, mas não tem uma distinção, não é uma pessoa. Diferentemente da compreensão cristã da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois apesar de ser o Espírito do Pai e do Filho, ele é uma pessoa. Pois tem vontade. O Espírito só tem vontade sozinho? A vontade vai ser do Pai, a vontade vai ser do Filho, mas não do Espírito. Então, é um conjunto ali. Mas não, ele é uma pessoa. Ele tem vontade, ele fala. É claro que a vontade dele está interligada com a vontade do Pai e do Filho, porque é um Deus. Mas ele tem vontade, ele fala, se entristece e assim por diante. Para quem não entende essa doutrina, a diferença pode parecer confusa. Por isso que eu disse, assista o vídeo Compreendendo a Trindade que tem aqui no canal. Bota lá, Compreendendo a Trindade, Pastor Mário Luna no YouTube. Aí você vai conseguir. Em Gênesis 1:2, enquanto Deus está na sua glória nos céus, eu acabei de ler para vocês, seu Espírito paira sobre as águas. Isso levanta questões. O Espírito age separadamente? É uma manifestação da onipresença divina? Deus está presente por meio do seu Espírito, mas o Espírito é o próprio Pai? É uma pergunta. Ou a terceira pessoa da Trindade se manifesta sobre as águas? Nós cremos que a terceira pessoa da Trindade se manifesta sobre as águas. Existem vários textos no Antigo e no Novo Testamento que provam que se trata da terceira pessoa da Trindade. E no meu vídeo Compreendendo a Trindade, é bem explicado sobre isso. Assista. Talvez você diga assim, pastor, por que o senhor fica repetindo, assista o vídeo? Porque ele vai dar fundamentação bíblica para o que está sendo falado aqui. Eu só creio no que está na Bíblia, irmãos. Então, se você é daqueles que creem no que está na palavra e quer aprender, você tem que assistir, conferir, fazer igual os bereanos. Ah, estão falando isso. Não, deixa eu olhar aqui nos pergaminhos para ver se é isso mesmo. A mesma coisa você tem que fazer. Agora, tem gente que descrê sem observar, sem ir lá investigar. Investiga, pesquisa, estuda, para que você possa ser convencido pelo Espírito que aquilo é aquilo. 2. Seus atributos. Para provar que ele é Deus, ele tem os atributos que o Deus Pai tem, que o Deus Filho também tem. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também e nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15:19. E as Escrituras Sagradas ensinam a ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres. Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12:9 e 11. Então, se você conferir essas referências, você vai ver que ele é onipotente, como Pai e como Filho. Mateus 11:24, Jesus deixa claro que sua autoridade para expulsar demônios vinha do Espírito de Deus, provando que o Espírito Santo tem poder e opera milagres. Aí você vai dizer, para que Jesus precisava de poder vindo do Espírito Santo, se ele é Deus? Porque Jesus estava como Deus, mas também estava como homem. E para nos dar o exemplo, como homem, ele é cheio do Espírito Santo. Para quê? Para realizar seu ministério. Assim como eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para realizar o ministério que Deus colocou na nossa vida. Em 1 Coríntios 12, 9 e 11, a ênfase do texto é que todos esses dons são operados pelo Espírito Santo e ele os distribui conforme sua soberana vontade. Paulo diz para buscar os melhores dons, mas mesmo na questão do buscar, você vai buscar, mas Deus só vai te dar. O Espírito Santo só vai operar esse dom na sua vida se tem a ver com a vontade dele. Se o chamado que tem para a sua vida comporta
Pra que uma pessoa que trabalha numa profissão vai ter uma ferramenta que não vai usar? Ah, você é um advogado, toma um martelo. O que que... Eu tô falando na profissão de advogado, não na questão de ser homem, tá? Aí é outra coisa. Na profissão de advogado, o que que você vai fazer com um martelo? Vai convencer o juiz com a martelada? Claro que não, né? Então o martelo não serve pra você. Uma enxada não serve pra você. Os dons são ferramentas. Deus só vai dar de acordo com o chamado que ele tem na vida da pessoa. E ele só vai dar os dons para quem ele chamou. Ele não vai dar dom pra alguém sair por aí. Ei, eu tenho. Você não tem. Porque tem uns crentes pentecostais que são assim. Eles gostam de exibicionismo. Eles gostam de mostrar o que tem que os outros não têm. E eles acham que só porque eles têm o dom espiritual, ele é melhor do que o outro. Quem foi que disse que a vida com Deus é atestada por ferramentas? Tem muita gente sendo usada por Deus que não está obedecendo ao Senhor. Que não está com a vida transformada como deveria. Deus usa pela sua infinita misericórdia. Aqui eu não estou falando de uma prática de ficar usando o tempo todo, mas pode acontecer de Deus usar, mas isso não atesta a espiritualidade. Muito pelo contrário, uma pessoa que se exibe, ela está mostrando orgulho, altivez. E o Espírito Santo, ele começa a ter limitação para trabalhar na vida dessa pessoa. Já que estamos falando do Espírito Santo, tá? A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, 7 a 10. Ele conhece todas as coisas até a profundeza de Deus. Então, além dele ser onipotente, ele também é onipresente. Jesus, como homem, ele não pôde usar a onipresença. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus, como Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo é onipresente. Os lugares mais difíceis que você... Presença. Não a presença da manifestação, da operação, mas ele sabe tudo o que está acontecendo naquele lugar. Tudo! Ele conhece, ele vê, ele olha, ele sabe, o Pai sabe, o Filho sabe, o Espírito sabe. É por isso que você... Guarde isso aqui que eu vou falar. Você tem que tomar decisões na sua vida. Mesmo coisas que pareçam simples, sempre pede direção a Deus. Porque Deus sabe o que vai acontecer na frente. E Ele pode, através da ação dEle, impedir que você tome uma decisão, te direcionar para que você seja livre, poupado de determinadas dores que você não precisaria passar. Outras coisas, às vezes, Ele vai permitir você passar para você crescer, para eu crescer. Para eu crescer. Você tem que ter a visão correta das coisas. Antes de eu gravar essa aula, hoje, no dia que eu tô gravando essa aula, eu tô gravando essa aula no dia 20 de fevereiro de 2025. E ela vai ao ar no dia... Ela vai ao ar nesse mesmo dia. 20 de fevereiro de 2025, ela vai ao ar nesse mesmo dia. Eu tô gravando ela mais ou menos no horário aí, nesse horário que eu tô gravando, de meio-dia. Um pouquinho antes de eu gravar, eu já estava pronto aqui, sentado nessa cadeira. Eu tive que levantar dessa cadeira para ir falar algo com a minha esposa. E aqui tem uma escadinha. Quando eu botei o pé na escada, eu caí. E eu fui assim, ó, batendo nos degraus, até embaixo. Uma sequência aí de uns 8 degraus, até embaixo. Né? Não cheguei até embaixo porque ela tem uma virada, ela tem um coisa. Né? Aí o meu pé ficou doendo. As costas aqui desse lado também tá um pouco dolorida. Muito bem. Aí se você olhar por um lado e falar assim, poxa, eu tô fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus, aí o que tá acontecendo? Mas por outro lado, sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Meu filho, você podia ter quebrado um pé, podia ter quebrado um braço, podia ter quebrado uma costela porque você bateu com as costas na escada e você não quebrou nada. E sabe o que eu fiz? Eu sentei aqui antes de começar a aula e louvei a Deus por isso. Falei, Deus, por isso que eu disse pra vocês, a fúria tá grande, o levante tá grande, a coisa tá séria. Mas eu tô bem, tá? Eu tô bem. Pode ficar em paz, precisa perguntar, pastor, não, tô bem, graças a Deus. Mas eu levei um susto. Então eu vi o lado bom, vejo o lado bom, a proteção de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus. Deus está nos socorrendo. Deus é onipresente, Ele sabe o que está acontecendo. A sua presença, né? A presença, Ele está onisciente, que Ele sabe o que está acontecendo. Mas a onipresença,
Olha o que o Salmo 139, 7, 10 diz. Davi exalta a onipresença do Espírito Santo, destacando que não há lugar onde alguém possa se esconder da sua presença. Então, a onipotência, ele tem todo o poder. Onipresença, ninguém pode se esconder da sua vista. Então, se o inimigo está preparando alguma coisa contra a sua vida, ele sabe que ele está preparando, porque ele vê. Você não vê. Coisas que estão lá na frente que você não vê, ele vê. Ele vê por causa da presença. O salmista... Aí, às vezes, a gente está preocupado assim. Ah, não tem ninguém vendo. Ninguém sabe disso aqui que eu estou fazendo. Mas o Senhor está vendo. Ele tem a ciência e ele está vendo porque ele é onipresente. Eu estou preocupado com gente, mas o Deus que eu sirvo está vendo. O salmista reconhece que seja nos céus, na profundeza da terra ou nos confins do mundo, Deus está presente, guiando e sustentando seus filhos. Conhece o coração dos seres humanos. Está aí os versículos. E é conhecedor do futuro. Isso por ser ele onisciente. Aí sim é a onisciência. É porque a onipresença e a onisciência estão muito interligadas. Por isso que tem hora que a gente fala coisas que parece que tem a ver com a onipresença, mas também está ligada à onisciência. Possui o atributo de eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Somente Deus tem isso tudo. O Espírito Santo é Deus. 3. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus. Lucas 1,35. Isso nós já estudamos durante as lições. Dá vida eterna, Gálatas 6,8. Guia o seu povo. Tem vários textos aí. É o Senhor, você durante a aula pode ler um desses textos para dar fundamentação. É o Senhor da igreja, Atos 20, 28. Como assim o Senhor da igreja? Vamos lá. Como assim o Senhor da igreja? Atos 20, 28. Aqui, ó. Atos 20, 28. Deixa eu colocar. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Quem constitui é o Espírito Santo. Chamado não sou eu que me chamo para ser presbítero, pastor, evangelista. Não, é chamado de Deus. Está lá em Efésios 4,11. Não é só tem esse texto, não. Tem mais textos. Efésios 4,11. Ele mesmo deu um para apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Quem chama é o Senhor. Então ele é Senhor aqui, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então o que está sendo dito aqui é o seguinte: ele é o Senhor da igreja. E santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, 2. O Espírito santificador. O Espírito habita nos crentes. Habita em você? Ele habita em mim. Quem teve o novo nascimento, ele habita. É o autor do novo nascimento. João 3, 5 e 6, Tito 3, 5, tudo isso é obra do Espírito Santo que somente sendo Deus pode fazer, da vida. Ezequiel 37, 14, Romanos 8, 11 a 13, o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7 a 11, é ele que distribui, conforme ele quer. Essas obras são, alguém diz, mas eu também quero. Se não for o chamado, se não for a vontade, não vai receber. Mas eu não posso convencer o senhor? Não, porque o projeto dele já está pronto, o plano dele já está pronto. Você não muda plano. Você se enquadra no plano, é diferente. Se você pudesse mudar o plano de Deus, Deus deixava de ser soberano. Se eu pudesse mudar o plano de Deus, ele deixava de ser soberano. Eu não mudo o plano, eu me adapto ao plano. Eu me adequo ao plano, eu entro no plano. O plano já está pronto. Agora, eu cumpro ou não cumpro? Aí é uma questão minha. E eu assumo as consequências. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Sinopse do tópico 2. A Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio dos seus atributos e obras. Aproveitando essa oportunidade, você, como professor, como professora, quer ministrar a aula e quer aproveitar os slides da EBD comentado online, edição adultos. Tem o dos jovens também, mas essa é a lição de adultos. Você quer aproveitar. E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar no link que está na descrição, ou no comentário afixado, ou no link na descrição, no comentário afixado, e vai ver plano de slides adultos, e vai clicar. Quando você clicar, você vai ir para uma tela igual a essa aqui. E aí você vai poder ver dois tipos de plano. Você pode ver que a imagem aí está o plano Plus, nesse caso. Mas se você rolar a tela mais abaixo, tem o plano básico. E se você continuar rolando a tela,
tem as lições avulsas. Então, eu vou fazer uma pequena explicação para você rapidamente aqui. O que acontece? Preste atenção no que eu vou falar. O que acontece? Em primeiro lugar, a lição avulsa é para aquele professor que não dá aula direto. Ele dá 1 ou 2 aulas no trimestre, então ele não quer assinar um plano, ele acha que não vai valer a pena. Às vezes assinam, tem gente que assina. Não, eu vou semear no Ministério de Ensino do Pastor Mário Luna através de assinar o plano. Tem gente que faz isso. Mas às vezes não é o seu caso, você não pode, não dá, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então você vai clicar na lição avulsa, 10 a 8 dias antes da data da aula, não adianta. 1 mês antes, 2 meses, não vai ter. Então, de 10 a 8 dias antes, você vai clicar e vai pedir a lição que você quer. Tá. Qual é a diferença do plano Plus e do plano básico? Todos os 2 planos têm comentário em PDF que é igualzinho que aparece aqui na tela. Tudo que aparece aqui na tela é igualzinho, que é esse comentário aqui, ó. Igualzinho que aparece aqui na tela, aqui. Igualzinho que aparece na tela aí pra você. Mesma coisa, o texto áureo, verdade prática, propósito da lição, envolvendo os alunos. É dito que o texto em preto é o conteúdo igual da revista, o texto em vermelho é o comentário. Tudo igualzinho tá aparecendo aí. Nós, inclusive, vamos entrar agora no último tópico, nesse caso, no último tópico, e você vai ver que vai estar tudo igualzinho. Vai ter até um texto em vermelho que vai aparecer aqui, ó. Vai ter até um texto em vermelho que vai aparecer logo no tópico 3, que é heresias antigas e novas. Vai estar tudo igualzinho. Então, todos os 2 planos têm isso. O Plus e o básico. Agora, qual é a diferença? No plano básico, o slide, que é igual o que aparece aí, é em PDF. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem como editar. Não tem como modificar os slides, porque ele é um arquivo fechado. Tá, então, no plano básico, o slide não tem como ser editado, mas é igualzinho, aparece para você aí. Tá. E no plano Plus? No plano Plus, o slide é em PowerPoint. Pode ser editado. Você pode fazer modificações, você pode tirar parte do texto, pode colocar texto, pode excluir tela, pode colocar outro slide no lugar. Então essa é a diferença do plano Plus para o plano básico. O slide do plano Plus é editável. O slide do plano básico não é editável. Então, clique. Link que tá na descrição, no comentário afixado, você adquire aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos dar prosseguimento aqui em nome do Senhor Jesus. E a aula avulsa também, se você precisar. Então o link tá na descrição, você vai para aquela página que eu mostrei para você, essa página aqui, certo? E aí você vai rolar a tela e tem uma coisa, todos os 2 planos, a aula avulsa não, que você adquire ela só aquela aula. Mas todos os 2 planos você pode assinar mensal, trimestral ou semestral. Fica a seu critério. Vamos em frente. 3. Heresias antigas e novas. As primeiras heresias, as heresias na atualidade, o Espírito Santo em outras religiões. Viu que eu falei que ia aparecer em vermelho? Uma vez que já sabemos quem é o Espírito Santo, segundo a Bíblia, podemos aprender o que os outros dizem sobre ele e, ao mesmo tempo, refutar tais ensinamentos. Agora que nós já sabemos que o Espírito Santo, Deus, tudo, estamos fundamentados, agora vamos ver o que eles dizem, porque agora nós podemos rejeitar o que eles dizem. Quando conhecemos a verdade, somos capazes de discernir entre o certo e o errado. 1. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Nós já estudamos o Concílio de Nicéia em outras lições. A data, tudo direitinho. Havia diversas interpretações. Para lembrar, o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Só para você lembrar, tá bom? Os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então, Ario, o problema dele era com o Filho, a divindade, né? Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzida pelo Filho, a pedido do Pai. O Pai mandou, o Filho produziu. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Com base em que ele fala isso? Nós sabemos que uma vez que o Espírito Santo é Deus, ele não foi criado, pois não tem início nem fim. Por isso a afirmação de Eunômio é uma heresia. Tropsianos era uma seita do Egito. Isso bem lá atrás, tá? Você vê de quando vem isso. Cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo ou uma criatura. Mais uma heresia.
A exegese figurada refere-se à interpretação das escrituras de maneira não literal, utilizando figuras de linguagem ou simbolismo para explicar determinados conceitos onde não há linguagem figurada no texto. Quando você abre João 10, há um momento que Jesus diz assim: eu sou a porta. Jesus não é uma porta. Então, o contexto faz nós temos consciência que o contexto aponta que ali é uma linguagem figurada. Então, nós sabemos que é uma linguagem figurada. Mas você não pode pegar todas as coisas na Bíblia e sair dando sentido simbólico, figurado para aquilo, quando não tem. Por exemplo, quando Jesus vai passando ali em Jericó, Zaqueu está lá, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Descer ali é literal. Quem estuda o meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, eu mostro vários exemplos sobre isso. É literal. Aí alguém diz: irmão, desce. Assim como Zaqueu, você tem que descer, se humilha na presença de Deus. Não é descer de se humilhar. Então nós temos que ter muito cuidado. Então eles faziam uma exegese figurada. Tem muitos de nós hoje que fazem pregações e usam a linguagem figurada onde o texto não é figurado, é literal. Simples assim. Tem um monte de exemplo que eu poderia dar aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Agora, faz o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que lá você vai aprender sobre isso. Por meio dessa exegese figurada, argumentavam que o Espírito Santo não era uma pessoa divina, mas sim um anjo ou uma criatura criada. Com base em quê? Numa exegese figurada, outra heresia. O pneumatomacianos, nome difícil. A pneuma, espírito, surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sabaste, 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do espírito. Esses aqui nem dizia que era uma criatura ou um anjo. Esse aqui dizia diretamente: ele não é Deus e ponto final. Não é ninguém. Sabemos que tal negação é falha, pois já confirmamos nesta aula por meio de textos bíblicos que o Espírito Santo é Deus. Independente do que digam ou dos argumentos que usem, temos a Bíblia como verdade absoluta e ela afirma que o Espírito Santo é Deus. A regra é: não importa o que estão dizendo, importa o que a Bíblia diz. Mas para isso eu preciso conhecer o que a Bíblia diz. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos na vida cristã, uma das dificuldades, é justamente se basear no que achamos e não no que a Bíblia diz. Você tem que ter certeza. É por isso que às vezes alguém diz assim: o professor tal, a professora tal, quando ela fala com uma firmeza. Por quê? Porque ela às vezes, ou ele às vezes, estão ali sempre baseados no que o texto diz. Na verdade, não às vezes, eles estão sempre baseados. É por isso que vem essa firmeza. Então eles têm convicção que eles estão falando o que a Bíblia diz. Uma das coisas que mais incomoda o pregador, ou a pregadora, talvez que tenha temor de Deus, é não falar aquilo que não está no texto. Então, se você estuda e você tem certeza que está no texto, se você estuda para dar aula e tem certeza que é o que a Bíblia diz, você vai entrar com temor e tremor porque você está dando uma aula, você está ensinando. É uma responsabilidade. Mas daí ser tomado por um sentimento de medo, achando, ou então de querer ter resultado, não é você que produz resultado. Quem produz resultado é o Espírito. É Ele que aplica a palavra no coração dos seus alunos. É Ele que aplica a palavra no coração dos ouvintes. É Ele que vai convencer as pessoas para aceitar Jesus. Você só vai mostrar a verdade. É Ele que convence. Entenda isso. Compreenda isso. Isso é importante. Então, não importa o que estão dizendo, importa o que a Bíblia diz. 2. As heresias na atualidade. O primeiro tópico e o segundo vão tomar um pouquinho mais de tempo. Esse aqui é um tópico mais rápido, porque nós só estamos conhecendo o que eles defendem. Então já é uma coisa que não tem uma aplicação diretamente prática. Já vimos o que acontecia lá nos primeiros séculos e agora e hoje. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas.
Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Ele não é uma pessoa para eles, é uma força ativa. Em suas literaturas, grafam seu nome com letras minúsculas. Isso é terrível. Por exemplo, a tradução Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Gênesis 1:2. E aí talvez você diga assim, pastor, não é possível que eles fazem isso. Por isso que é bom fazer comparação de versão. Não é possível? Então vou botar na tela para vocês. Vamos lá. Na Almeida Revista Corrigida, você pode... Aqui nessa Bíblia, você tem aqui várias versões. Almeida Revista Corrigida, NAA, ARA, NVI, King James, NVT, NTLH, versão fácil de ler, mas eu incluí aqui também a tradução Novo Mundo. E você não vai estudar a Bíblia na tradução Novo Mundo, mas nesse caso, a gente vai conferir. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que a tradução Novo Mundo coloca nessa parte, versículo 2, Gênesis 1:2. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, havia escuridão sobre a superfície das águas da profundeza, e a força ativa de Deus, aqui, está em vermelho, movia-se por cima da superfície das águas. Que história é essa de força ativa de Deus? Então, eles não veem o Espírito Santo como uma pessoa, e muito menos como Deus, nesse caso. Certo? Isso é um erro gravíssimo. E usa a expressão todos ficaram cheios do Espírito Santo, letra minúscula. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na tradução Novo Mundo por força ativa de Deus. Os testemunhas de Jeová afirmam, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, é eles falando na literatura deles, tá? Já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. Os argumentos apresentados contra a personalidade do Espírito Santo baseiam-se em analogias falsas. Eles afirmam que João batizava com água. Olha a comparação que eles fazem. Jesus batizava no Espírito Santo. Água não é pessoa. Logo... irmãos, até uma pessoa simples não vai fazer uma comparação. Por isso que eu falo uma exegese figurada. Os exegetas de verdade vão rir disso aqui. Eles vão caçoar, eles vão sentar e rolar de rir. Porque assim, só rindo. Quem fez a tradução Novo Mundo pensava que conhecia os originais, não conhecia nada. Não entendia nada de interpretação. Eles afirmam que João batizava com água. Jesus batiza no Espírito Santo. Água não é pessoa, logo o Espírito Santo também não pode ser pessoa. Isso é a afirmação deles. Esse é o primeiro argumento. Qual é o segundo deles? Tem alguns. O Espírito Santo foi derramado. Como pode uma pessoa ser derramada? Meu Deus. Terceiro argumento. Como pode uma pessoa ser cheia da outra? Então vamos lá. Devemos considerar o seguinte sobre tais argumentos. O apóstolo Paulo, ao dizer que estava sendo derramado como libação, porque tem uma versão que traduz a palavra derramado como libação, não apresentado, porque a palavra no grego dá também a questão de derramar, em 2 Timóteo 4,6, utilizou uma figura de linguagem para expressar sua entrega total a Deus, comparando sua vida ao sacrifício derramado no altar. As testemunhas de Jeová reconhecem essa metáfora em relação a Paulo. Paulo pode ter sido derramado. Paulo é uma pessoa, mas negam sua aplicação ao Espírito Santo, o que revela inconsistência hermenêutica. Se Paulo é uma pessoa e pode ser derramado, por que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, não pode ser derramado? Se eles acreditam que Paulo pode ser derramado, porque a linguagem é figurada, por que não pode ser usada a linguagem figurada para o Espírito Santo ser derramado também, sendo uma pessoa? Então tem uma inconsistência. Eles acabam se contradizendo. Curiosamente, a própria tradução Novo Mundo reconhece que Satanás entrou em Judas. Presta atenção. Lucas 22:3. Se personalidade implicasse corporeidade, ou seja, se uma pessoa, a parte de personalidade de Deus, implicasse em ter um corpo, como poderiam afirmar que Satanás é uma pessoa espiritual? Se Satanás não tem um corpo físico, Deus, inclusive, é espírito, certo?
A Bíblia mostra que personalidade envolve atributos como vontade, inteligência e sentimento, independente da existência de um corpo físico. Deus é uma pessoa, mas não tem um corpo físico. Então, se Deus é uma pessoa, mas não tem um corpo físico, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, mesmo sem ter um corpo físico, pode encher outra pessoa. Porque se Satanás, sendo uma pessoa espiritual, ele pode entrar em alguém, por que o Espírito Santo como pessoa não pode entrar? Além disso, Deus é descrito com características pessoais, embora seja espírito. Ele fala, tem vontade, o que reforça que personalidade não depende de corporeidade. Portanto, na questão humana, é claro que depende, mas na questão espiritual não depende. Portanto, a rejeição da personalidade do Espírito Santo pelas testemunhas de Jeová carece de coerência bíblica. Eles estão errando porque eles não fazem uma interpretação correta. 3. O Espírito Santo em outras religiões. Já vimos o que os testemunhas de Jeová falam sobre o Espírito Santo, e agora vamos ver em outras religiões. E tirado da literatura deles, tá? Isso aí não foi uma coisa, não. Tá lá na literatura deles. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Só algumas modificações, né? Eclesiastes 1:9. Letra A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Eles atribuem essas palavras a Jesus. É eles que atribuem. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Enfim, tá lá no livro deles, do Alcorão 61:6. Eles interpretam essa passagem corânica, ou seja, do Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Então eles dizem que Jesus enviaria o Paracleto. É eles falando. Eles pegam e tem um texto próprio dizendo que Jesus ia enviar, certo? Um mensageiro, Paracleto. Eles confundem a palavra grega pereklitos, renomado, ao redor, ilustre, com Paracletos. Paracletos só tem na Bíblia. Periklitos só tem no grego fora da Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Jesus. Aí Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está por meio do seu espírito, nesse caso. E aí o Maomé morreu. Então ficou todo mundo desamparado nesse caso, né? Porque o Maomé, um dia ele morreu. Convém lembrar que pereklitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, e nem na Septuaginta. Aí qual é a resposta bíblica para essa afirmação deles, esse erro de interpretação? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14:26. A promessa do Senhor, inclusive ele fala que ele vai ser derramado. Ele chega em Atos 2. Como é que pode ser Maomé? Não poderia ser. Tá? A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre. João 14:16. Ele fica sempre. Maomé partiu. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita em nós, estará em vós, João 14:17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. A função do Espírito Santo é aplicar a obra de Cristo em nós. Não foi isso que Maomé fez. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, nosso Senhor. Testifica que Cristo é Deus, que Ele morreu para nos dar salvação. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme eu mostro aqui. Não entendes tu que lês? Assista. Sinopse do tópico 3, os arianistas tropicianos e pneumatomacianos procuravam enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo, ou seja, a fé correta, o que diz a Bíblia a respeito do Espírito Santo. Então, uma vez que eu aprendi o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, é claro que aqui foi um resumo, quando você vai estudar na teologia, você tem aí muito mais assuntos sobre o Espírito Santo,
Nem sempre, inclusive, você vai estudar a parte da defesa, mas vai estudar a pessoa do Espírito Santo. É claro que aqui foi um resumo, mas nós tivemos uma base para rejeitar os arianistas, os tropicianos e os pneumatomacianos. Aí, uma vez que você tem essa base, é necessário você estudar a palavra. É necessário que você tenha comprometimento. Pastor, eu tenho dificuldade, eu não estudo a Bíblia porque eu não compreendo nada. Ô pastor, eu quero melhorar o estudo, eu quero compreender mais, eu quero fazer essa distinção. Quando é que é literal, quando é que é figurado, como é que eu uso regra, o que eu posso fazer, como é que eu sei interpretar dentro do contexto, não do contexto. É porque às vezes eu pego o texto, eu isolo do texto, do contexto e dou um significado. Tem uma forma para você fazer isso, preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você pode aproveitar essa grande oportunidade quando você clica no link na descrição, no comentário afixado, que é o primeiro comentário, ou também no link que vai ter nos vídeos de recomendação que eu vou deixar, os vídeos que eu já mostrei para você aí, o Entendes Tu que Leis e a aula sobre a pessoa do Espírito Santo, você tem como vir para essa página. Uma vez que você está nessa página, você vai descer a página, você vai ler as informações, tem aqui os módulos, módulo 1, apresentação do curso, 2, entendendo o que é a Bíblia, 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia, que é importantíssimo, inspeção do texto, escolha do texto, observação do texto, interpretação, o que o texto significa? E na observação você compara versões, você lê em mais de uma versão, para você ter um entendimento. Hoje existem vários aplicativos de Bíblia, de celular, para você comparar versões, se você não tem versões em papel. Correlação. O que eu entendi? O que a Bíblia diz sobre isso como um todo? O que o comentário bíblico? Ah, pastor, não tem comentário. Vou mostrar para você que você pode ter. A aplicação, o que isso significa para a minha vida? Não é ler e aplicar, tem que interpretar, saber o que significa. Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. Você vai escolher um desses métodos para estudar. Método das 3 perguntas, método sintético, método analítico, uma coisa mais analítica, você analisar as palavras, significado, método tópico ou temático, o que esse tema fala, método biográfico, a vida de um personagem, método doutrinário, uma doutrina. Doutrina da salvação, doutrina da igreja, últimas coisas, escatologia, estudo bíblico devocional. Tem aí também a consideração final, e aí você tem os depoimentos de alunos que já fizeram e são inscritos do canal, não são pessoas fictícias, certo? Você tem também o certificado de conclusão. Você tem um certificado e você tem um módulo bônus. E nesse aplicativo que é gratuito, mas eu ensino você a instalar e como configurar ele, você tem também versões de Bíblia diferentes, você tem comentários e você tem dicionários. Então, se você não tem comentários em casa, você vai ter no aplicativo do celular. Olha isso. É uma grande oportunidade para você. Então, o link está na descrição, no comentário afixado ou nos vídeos de recomendação. E o investimento é um pequeno investimento, mas é muito pequeno mesmo. Porque comparado aos cursos que eu tenho visto e os preços que eu tenho visto, irmãos, invista. Invista, é a sua vida espiritual que está em jogo. É o seu crescimento. Crescendo na graça e no conhecimento. O povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Quantas pessoas estão aceitando determinadas coisas na obra de Deus, na vida cristã, porque não tem conhecimento bíblico? Tem coisas que são exageros que a Bíblia não diz e as pessoas dizem, não, isso aqui tem que fazer, mas isso está na Bíblia. Não, está na Bíblia. E tem coisas que deixamos de fazer, está na Bíblia, e nós estamos omitindo. Então, em nome de Jesus, adquira o curso. Indique para alguém também que você conhece, para que ele possa também aproveitar e ter um crescimento. Conclusão. Aprendemos que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que nos consola, transforma, convence e capacita.
Ao dependermos do Espírito Santo, somos capacitados a viver de forma que glorifique a Deus, refletindo o caráter de Cristo e contribuindo para a edificação da igreja. É por isso que, mais uma vez, eu recomendo, assista esse vídeo. O Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto, explico o texto e tiro a aplicação do texto. E assista essa aula também, a pessoa do Espírito Santo, para você entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Isso ajuda você a ter uma base melhor, não só para dar aula, para a sua própria vida. Não é só questão da aula, é questão da sua vida. O professor tem que estudar para praticar. Ele não tem que pensar só em dar aula. Senão ele está perdido. Ele vai ficar seco espiritual, árido espiritualmente. Também o vídeo compreendendo a Trindade. Aí você pesquisa, que não vai estar aqui nos vídeos de recomendação. Aí você pesquisa aí no YouTube, Compreendendo a Trindade, Pastor Mário Luna. Tem um dicionário que foi mostrado durante a aula, o dicionário Vini. Eu vou deixar ele também o link na descrição, para quem quiser adquirir, tá bom? Vamos estudar, vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? O pecado corrompeu a natureza humana. Lição de número 10, 9 de março de 2025. E se você quiser me convidar ou convidar a minha esposa para louvar, adorar, ela agradece aí pelas palavras que vocês têm deixado aí nos comentários, tá bom? Eu prego, palestra, estudo, enfim, encontros, o que você tiver a nível de ensinamento, nós estamos aqui para a glória de Deus, tá bom? Eu peço a você também que não deixe de estar orando por mim aí, porque no dia 1º de março eu estou completando mais uma primavera para a glória de Deus. E lembrando a você, tem aí o semear no meu Ministério de Ensino. Quem sabe você quer abençoar, pastor, seu aniversário, também quero abençoar também. Enfim, fique à vontade, é com você. Tem aí o QR Code na tela. Você pode apontar, abrir o aplicativo do seu banco e apontar e colocar o valor que Deus tocar no seu coração, ou a chave Pix aí também. Bom, nesse momento eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora na aula. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Ajudem-nos em oração. A batalha está travada, mas o nosso Deus é aquele que nos dá vitória. E eu creio na vitória do Senhor. E nós estamos avançando e vocês também estão avançando. Então, o meu muito obrigado a vocês que ficaram até agora. Eu vou orar. Louvado seja Deus. Os links estão na descrição, no comentário fixado. Do curso online também está nos vídeos de recomendação. O plano da EBD também, tá bom? A lista de espera do curso da Bíblia não é de estudar a Bíblia, é o curso de como usar a Bíblia no computador e no tablet, também está aí na descrição, tá bom? Esteja em oração aí por nós e vamos em frente. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma lição. Eu quero te agradecer pelos livramentos, pela proteção. Eu quero te agradecer pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Eu quero te render graças, Senhor, porque se não fosse o Espírito Santo, nós já teríamos desistido, parado, abandonado. Mas o Senhor enviou o teu Espírito para nos ajudar. E eu te rendo graças, Senhor, porque o Espírito tem me consolado, tem me fortalecido, tem me encorajado. Quantas vezes o seu Espírito falou comigo em momentos, Senhor, que eu nem sei como ele pode se manifestar, Senhor. Às vezes a gente está tão abatido, tão cabisbaixo, mas o Senhor tem se manifestado na minha e na vida dos teus filhos. Eu peço que o Senhor abençoe cada professor, cada professora, dê graça, dê força, dê ânimo, não deixe desistir, não deixe parar. Usa eles mais uma vez, Senhor, que seja uma aula edificante, que possamos praticar o que estamos aprendendo, que cada vida que está assistindo possa compartilhar essa lição, que eles possam pegar o compromisso de divulgar, porque o Senhor é Deus e é bom, que eles possam também estar orando por nós, porque nós precisamos de oração, Senhor. Eu entrego tudo isso em tuas mãos e te agradeço por mais um programa, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Vídeos de recomendação na próxima tela, links na descrição, no comentário fixado. E nos veremos na próxima lição. Estamos caminhando aí para o final, né? 10, 11, 12, 13. Parece que foi ontem que começamos e já estamos caminhando para o final. E o tempo vai passando. Não perca seu tempo, não. Invista. Se capacite. Peça a Deus para te capacitar, mas faça a tua parte. E vamos em frente.
E se você pensou em começar o ano, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer um curso, eu quero me especializar. Mas já tá com uma certa idade. Tira essas coisas da tua cabeça. Faça. Se o Senhor permitir você fazer, faça. Vá em frente. Em nome de Jesus, eu estou aqui encorajando você, porque Deus quer usar a sua vida. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!